Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger Maia e nós vamos para uma aula de vírus nesse momento. As doenças causadas por vírus são muito conhecidas e há longas datas. Raiva, varíola, febre amarela, influenza, todas essas doenças são doenças virais e já eram conhecidas há muito tempo. Entretanto, o agente causador não era conhecido. Pensaram, inclusive, que os vírus, na verdade, eram líquidos e eles tinham alguma toxina que causava a virulência, a doença em plantas e animais. Daí o nome cunhado, vírus, que significa veneno. Vírus, então, do latim significa veneno. Isso foi cunhado por Martinus Bengelink, que foi um holandês que no século XIX para o século XX, ele fez um experimento, pegou o extrato de uma planta com uma doença, macerou e passou esse extrato com líquido, por meio de um filtro com poros muito pequenos, que tinha a capacidade de reter bactérias. E ao submeter esse extrato ao filtro com os poros, um líquido passou e esse líquido foi aplicado em uma outra planta. E ao ser aplicado, a planta manifestou a doença. Então, se pensou que vírus, na verdade, era uma forma de líquido, de veneno, por isso o nome vírus. E esse veneno poderia causar doenças na planta, como se fosse uma substância que não era viva. Só que do final do século XIX para o século XX, muita coisa foi se conhecendo acerca da natureza molecular dos seres vivos, inclusive dos vírus. Percebeu-se, por exemplo, no início do século XX, que os vírus eram compostos de proteína e também de ácidos nucleicos. Nessa mesma época, os ácidos nucleicos estavam sendo estudados e perceberam que os ácidos nucleicos continham os nossos genes, a informação que produzia as proteínas no nosso corpo. Então perceberam que os vírus tinham sim material genético, tinham informação para a produção de proteínas. E ficavam perguntando, será então que os vírus são seres vivos ou não são seres vivos? Perceberam também que os vírus não conseguiam crescer por si só, em meios de cultura, em meios para ver se os vírus cresciam, eles não aumentavam de quantidade. Eles ficavam inertes. Só cresciam em quantidade quando estavam junto de outros organismos vivos, junto do seu hospedeiro, por exemplo. Então, ficaram nessa dúvida. Eles são seres vivos ou não são seres vivos? Se eles só se reproduzem dentro de seres vivos, então é porque eles não são seres vivos. Essa era a ideia da época. E lá, mais ou menos em 1939, o primeiro vírus foi visto no microscópio. No caso, um microscópio eletrônico, um microscópio bem mais avançado do que os microscópios ópticos anteriores. E aí viu-se a estrutura do vírus. Viram realmente que ele era formado por um envoltório de proteína bem grande, que continha dentro dele material genético. Mas então vamos agora para umas características gerais dos vírus. Então eles são acelulares, eles não são formados por células, e, como consequência, por não serem formados por células, eles não têm as maquinarias que as células têm. Não tem, por exemplo, um ribossomo, que é a estrutura que lê um RNA e produz uma proteína. Não tem essa estrutura. Outra coisa, ele não vai ter mitocôndrias. Os mitocôndrias são estruturas que produzem a energia da célula. Então, um vírus não vai ter como produzir suas proteínas por si só, nem produzir energia própria. Ou seja, um vírus não tem seu metabolismo próprio. Essa é uma consequência dele ser acelular. Então, como é que um vírus consegue reproduzir? Como consegue, então, sobreviver? Fora da célula, ele sobrevive, mas de uma forma de dormência, ele não desempenha nenhuma atividade. E dentro de uma célula, ele sim desempenha uma atividade, escravizando a célula. Escravizando significa o quê? Utilizando do material da célula para produzir outras cópias de si mesmo. E aí a gente pode dizer então que ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele só vai conseguir desempenhar todo o seu ciclo quando ele está dentro de uma célula usando os ribossomos da célula, usando o ATP, a energia produzida pelas mitocôndrias, e, no caso, usando também o RNA transportador das células, os nucleotídeos, os aminoácidos para produzir proteínas, usando toda a maquinaria de uma célula. Por isso que a gente fala que ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele só consegue produzir cópias de si mesmo e completar seu ciclo de vida quando está dentro de uma célula hospedeira. Fora isso, os vírus são compostos de DNA ou de RNA, eles têm um material genético próprio, um genoma próprio. Fora disso, eles também são envolvidos por um conjunto de proteínas que compõem o capsídeo,
que é o quê? Um envoltório que protege esse material genético e também serve para reconhecimento, para facilitar a entrada numa célula hospedeira. Alguns vírus, além de terem o material genético e o capsídeo, vão ter também um envelope, que é uma segunda camada formada por lipídios e proteínas. E esses lipídios e proteínas, e também açúcares, né, servem também para facilitar o reconhecimento em algumas células. Vou deixar aqui 2 exemplos para vocês. Um dos vírus mais conhecidos até o momento, que são chamados bacteriófagos. Fagos, né, vem de comer, bactérias seriam, no caso, parasitas de bactérias. E aqui é o bacteriófago T4, né, ele é um parasita de Escherichia coli, da bactéria Escherichia coli. E ele tem, então, um capsídeo, né, uma estrutura proteica que protege seu material genético, seu DNA, e, além disso, tem estruturas anexas que ajudam ele a parasitar a bactéria. E existe um outro tipo de vírus. Aqui tem um retrovírus. No caso, ele é um vírus que é de RNA, mas que em algum momento ele vai converter o RNA em DNA. Tá? Isso dentro do hospedeiro. Mas aqui está o RNA, no caso 2 RNAs, tem também uma proteína interna, e essa proteína ajuda nesse ciclo dele de replicação dentro de uma célula. Mas ele tem o capsídeo aqui, ó, na cor preta, isso é o capsídeo proteico, e em volta tem um envelope. Esse é o envelope representado nesse desenho, na cor alaranjada. E o envelope ele tem proteínas e açúcares, né, produzidos pelo próprio genoma, né, tem a informação no genoma do vírus, logicamente é produzido pelos ribossomos da célula hospedeira. Então seria aqui um vírus que a gente chama de vírus envelopado, e aqui um vírus não envelopado, tá? Que tem, no caso, envelopado, que não tem não envelopado. E aí, essa discussão sobre os vírus serem seres vivos ou não permanece até hoje. Muitos pesquisadores consideram os vírus não como seres vivos, porque eles não são formados por células. Agora, existem alguns outros pesquisadores que consideram os vírus sim como seres vivos, como uma forma muito especializada de vida. Por quê? Porque possuem material genético próprio. Apesar de não terem células, possuem um material genético. E esse material genético ele é lido pelas mesmas maquinarias dos seres vivos. Ou seja, o ribossomo consegue interpretar aquilo e produzir proteínas. Fora isso, por serem formados, né, de DNA e RNA, eles podem, ao longo do seu ciclo, né, sofrer mudança nessa molécula. A molécula, em vez de ter uma timina, pode mudar por uma uracila, ou, sei lá, em vez de ter uma citosina, mudar para uma guanina. E aí o vírus modifica a sua estrutura. E isso pode gerar, inclusive, evolução. Uma mutação que pode gerar evolução no organismo. Ou seja, os vírus também evoluem. Em outras palavras, os vírus, sim, não têm metabolismo próprio, mas eles têm um código da vida que é idêntico ao código dos organismos vivos. E eles conseguem se replicar. Logicamente que não se replicam por si só, se replicam dentro de um outro organismo vivo. E sofrem evolução, conseguem evoluir ao longo do tempo. Com base nessas características, é como se a gente dissesse que tem sim características de seres vivos neles, apesar de não serem formados por células. Algumas pessoas consideram então os vírus como seres vivos, uma forma muito especializada de ser vivo, que só consegue desempenhar suas funções quando está dentro de outra célula. Vamos continuar estudando o genoma de um vírus? E aí, gente, vamos então continuar? Parte agora de genomas virais. E para isso eu gostaria de fazer um paralelo com os genomas das células, propriamente dito. O genoma de uma célula, ou seja, o conjunto de toda a informação genética, todos os genes, são guardados na forma de DNA, ácido desoxirribonucleico. Já nos vírus, devido ao tamanho peculiar pequeno de um vírus, né, a gente vai ter, inclusive, vírus que usam DNA para guardar seu genoma. Existem vírus que usam um RNA na forma de guardar o seu genoma. E existem ainda vírus que têm, numa parte do seu ciclo de vida, DNA, e quando parasitam a célula, mudam para RNA, numa etapa da vida. E o contrário também, existem vírus que são de RNA, fora da célula, no seu genoma, e quando parasitam a célula, mudam para DNA. Isso são estratégias de cada vírus tem a sua estratégia. O fato de ser de DNA tem suas vantagens, o fato de ser de RNA também tem suas vantagens, tá? Mas o fato é que existem essas apresentações. E existe uma classificação que tenta mostrar todas essas possibilidades para a gente, chamada de classificação de Baltimore. E é o que eu estou mostrando para vocês aqui. De forma bem simplificada, né, os vírus podem ser de DNA,
E o DNA pode ser de fita dupla, que é como a gente normalmente vê nas células, mas também pode ser de fita simples, só apresentar uma fita. No caso, então, se for de fita dupla ou simples, né, de DNA. Então, temos duas possibilidades dentro de DNA exclusivamente. Vírus que têm o seu genoma na forma de RNA, guardados na forma de RNA, podem também ter fita simples, que é o que a gente comumente vê numa célula, mas também pode ter de fita dupla, podem ter exatamente vírus com fita dupla de RNA. E os de fita simples podem ainda ter uma fita chamada positiva, que é o quê? Uma fita que, quando está dentro da célula, já pode ser lida e produzir uma proteína, ou ainda podem ser vírus de fita simples, né, negativo. Ou seja, aquele material, quando chega uma célula, precisa ainda ser convertido numa fita positiva. Precisa, dali, fazer uma fita complementar, e aquela fita complementar, sim, vai produzir a proteína. E por último, tem os vírus que podem ser de RNA e viram DNA, e DNA vira RNA. Temos aí duas opções. Os chamados retrovírus, que são vírus de RNA e que se convertem em DNA quando estão dentro de uma célula. E o exemplo que a gente mais conhece é o HIV, né? O vírus da imunodeficiência adquirida, da AIDS, beleza? E um vírus que é de DNA, mas que quando entra na célula, no seu ciclo, ele muda para RNA, numa parte importante. E um exemplo claro desse vírus é o da hepatite B. Okay? Então, só para vocês verem as possibilidades, na classificação de Baltimore, nós temos então 7 possibilidades. De DNA, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 opções. E nesse momento, gente, eu gostaria de falar algo muito importante para vocês, que é o ciclo de vida do vírus. Né? Um vírus pode ter 2 tipos de ciclo de vida, dependendo do vírus. Existem vírus que têm um ciclo de vida que causa a morte da célula. Quando ele entra, ele usurpa toda a maquinaria da célula, né? Ribossomos, ATP, RNA transportador, aminoácido para produzir as proteínas dele e fazer cópias também dele, outras proteínas. Ele usurpa a célula toda, saqueia, como se fosse um pirata, né? Saqueando todo um navio, né? Eles estão saqueando essa célula toda. E isso ocasiona a morte da célula e ocasiona a reprodução do vírus, né? A replicação, produzindo várias cópias dele. Isso é o ciclo que a gente chama de ciclo lítico. Ciclo que causa, então, a lise, a quebra da célula. Daí o nome ciclo lítico. E existe ainda o ciclo lisogênico. O que acontece no ciclo lisogênico? O vírus entra na célula e no momento que ele entra, o material genético do vírus, em vez de produzir cópias de si, não, o material do vírus vai ser incorporado no genoma da célula. Vai fazer parte do genoma da célula. E fazendo parte do genoma da célula, né, se a célula replicar, duplicar, né, o genoma do vírus também vai ser multiplicado. Tá? Por isso que a gente pode até falar lisogênico, lembra do genoma. Beleza? O genoma do vírus vai fazer parte do genoma da bactéria. E a gente vai estudar com mais detalhe esses ciclos nesse momento agora. Tá? Não perca, que ele é muito importante.